Fala galera, hoje a gente vai reagir aos 10 jogos de PS2 impressionantes até hoje do Pixel do Gusta. PS2 foi um dos consoles que mais joguei, sempre tive os PlayStation 2, 3, 4. Agora que eu tô numa fase mais de PC, que também acho que os jogos de console não estão me atraindo tanto. Vamos ver, eu acho que tem que ter o Final Fantasy XII, Resident Evil 4. Pela capa do vídeo tem um Rogue Galaxy que eu joguei um pouco no Play 2 e realmente ele era bem incrível e impressionante. É impressionante como alguns jogos antigos ainda continuam maravilhosos, né? Tem jogos de PS1 e até Super Nintendo que às vezes parecem ter sido feitos nos dias de hoje, cara. É incrível. O PS2, por exemplo, é um console que não era nem o mais poderoso da sua geração, mas possuía diversos jogos lindos que fazem inveja em vários jogos atuais, e alguns sequer aparentam ter mais de 20 anos, parece que foi feito ontem, ou nesse ano mesmo. E no vídeo de hoje, eu Ó, vou mostrar pra Final Fantasy vocês XII. Ó, Final Fantasy XII. Estou jogando recentemente. E é incrível mesmo. 10 desses jogos de PlayStation 2 que são impressionantes até os dias de hoje e tem visuais maravilhosos. Vem comigo que eu te mostro. Começando a nossa lista, a gente tem Okami, jogo desenvolvido por Hideki Kamiya junto a Capcom. E se eu nunca ouvi falar, vamos ver se me interessa pra possivelmente jogar no futuro. Na época da Clover Studios, e foi um clássico absoluto já logo no momento que esse jogo foi lançado no PS2. É um jogo que utiliza aquele tipo de arte cel shading, mas com um toque muito de arte tradicional japonesa, fazendo com que o jogo seja lindíssimo. Mesmo que não tenha gráficos em 3D ou algo do tipo, é um jogo que parece uma pintura dentro do seu videogame, na sua TV. É magnífico mesmo. O Okami é um dos jogos mais lindos daquele console, tanto é que ganhou um port para Nintendo Wii e também é um dos jogos mais bonitos do Nintendo Wii. É um dos jogos mais... Nossa, bonito esse estilo de desenho, né? Ele não puxa pela qualidade gráfica de realismo, mas de arte, né? impressionantes que a Capcom desenvolveu naquela época, que foi uma época que a Capcom estava muito bem, estava desenvolvendo muitas coisas legais e estava simplesmente inovando a cada jogo. A gente pega, por exemplo, o Resident Evil 4, que foi uma revolução dentro da indústria, entre outros jogos que eles lançaram naquela época. Mas o Okami é um jogo muito especial. Até hoje é difícil de encontrar jogos com visuais parecidos com o de Okami e, artisticamente falando, é uma das coisas mais impressionantes que a gente tem dentro dos videogames até hoje, cara. É lindo demais. Eu babei muito quando eu joguei Okami pela primeira vez. A gente teve um remaster desse jogo que saiu para todas as plataformas e potencializa os gráficos desse jogo, os visuais desse game, que é sim um jogo que mesmo nos dias atuais você olha para ele e vê que ele é realmente um jogo fora da curva na parte visual. Se ele tivesse sido desenvolvido nessa geração, dava para falar que era um jogo dos consoles que a gente tem no momento, principalmente se você pegasse e falasse que era um dos jogos mais lindos ali do Nintendo Switch, né, que é um videogame que tem um hardware um pouco inferior ao dos outros consoles, como o PS5 e o Xbox Series, mas se você colocar ele de frente... É, isso que eu ia falar. Se tu pegar o a qualidade gráfica do Switch, cara, joga a qualidade gráfica do Zelda. Deixa bem mais bonito esse jogo e se a história ser legal. com muitos jogos lá do Switch ou até da geração atual, você com certeza vê que Okami tem um destaque muito grande. A gente vai ter a sequência desse jogo que vai ser desenvolvida pelo próprio Hideki Kamiya, que voltou para Capcom, e eu tô muito empolgado para ver o Okami 2. Você jogou na época Olha a água ali. do Hideki Kamiya, Olha que a água. voltou para Capcom, e eu tô muito... Olha a água, o reflexo. Eu não sei se esse é do remake, mas se isso tá no Play 2. M2. Você jogou na época do PlayStation 2? Me diga aqui nos comentários. Final Fantasy 12. É sacanagem o tanto que esse jogo ele é bonito e o quanto... Cara, esse daqui, ele é top 3 melhores jogos que eu já joguei. Questão de qualidade de gameplay. Tem uma inteligência artificial incrível. Os gambits lá de tu pode deixar teu boneco fazendo aquilo que tu planejou pra uma batalha, sem mexer no controle. A história é fantástica, a qualidade gráfica pra época é muito bonita. Teve o remake já,
2017, 18. Ele elevou o hardware do PlayStation 2 até o talo. O Final Fantasy XII foi, claro, um dos últimos grandes jogos a chegar no console. Ele chegou no ano de 2006, na época que o PlayStation 2 estava na sua saideira, né, mano? O PlayStation 3 já estava ali chegando, mas mesmo assim é um jogo que mostrou que o PS2 ainda podia fazer muito na parte visual. E é um dos Final Fantasies, artisticamente falando, mais bonitos que a gente tem também. Ele é significativamente muito mais bonito do que o Final Fantasy X, que já foi um espetáculo quando ele foi lançado no ano de 2001. E também é muito impressionante o Final Fantasy X ser bonito como ele é até atualmente, né? A gente teve o remaster do Final Fantasy XII, é verdade, do Zodiac Age, que também mostra o quanto esse... Não é remake, é remaster. Tomei bola aqui, mas é o remaster do Zodiac Age é muito bom. Esse jogo tem visuais maravilhosos. Quando você pega um jogo daquela geração e você remasteriza e ele fica ainda mais bonito, ele potencializa aqueles gráficos, você tem a certeza de que esse jogo foi muito bem produzido na época em que ele saiu, né? E dá pra falar tranquilamente que o Final Fantasy XII era um jogo ali da geração do PlayStation 4, tá ligado? É simplesmente magnífico. Um dos trabalhos visuais mais interessantes aí que a Square Enix fez ao longo dos anos. Questão de qualidade, o 12 ele é um de gameplay, assim, eu falo gameplay pura, é muita coisa boa. Ele quebra um pouco do ritmo dos turnos, né? Então não é aquele eu ataco, inimigo ataca, eu ataco, inimigo ataca. É um pouco isso, mas ele é mais fluido, né, mais notáveis e um dos jogos mais bonitos dentro da franquia, mesmo a gente comparando com os jogos mais novos. Final Fantasy XII é realmente um espetáculo em todos os sentidos. Burnout 3 Taken Down. Eu gostava muito da série Burnout lá no PlayStation. Burnout eu joguei, mas não era meu jogo preferido do PlayStation 2 de carro. Com certeza o Need for Speed ou até o próprio Gran Turismo. 2, porque era um jogo de corrida muito focado na diversão. Afinal de contas, ao invés de a gente ter que obrigatoriamente vencer as corridas em alguns dos desafios que a gente tinha dentro do jogo, o desafio maior aqui era você derrubar os nossos adversários, né? Era tirar eles da pista e capotar eles ali. E era muito legal, cara. Mas além disso, e além de ter também uma trilha sonora maravilhosa que me influenciou bastante, né? Muitas bandas eu conheci ali jogando Burnout, entre outros jogos como Tony Hawk. Meu gosto musical foi formado por parte desses jogos. Legal que antigamente tinha muito isso, né? Dos jogos ter a trilha sonora de cantores, bandas, né? Ele também era um jogo impressionante, lindo demais, cara. Eu babava nos gráficos desse jogo. E vou falar pra vocês aqui, sinceramente, eu peguei pra jogar o Burnout 3, não tem muito tempo não, e ainda vi um jogo muito bonito pra época dele, e um jogo assim que tranquilamente dava pra bater de frente com muita coisa que veio depois, cara. Se eles pegassem esse jogo pra fazer uma remasterização, com certeza a gente ia ver um jogo com uma repaginada gráfica, obviamente, mas que potencializaria, né, como eu disse ali nos outros dois exemplos, o visual desse jogo e mostraria que ele foi muito bem feito na época do lançamento dele. O Burnout 3 Taken Down, ele é lindo, ele é maravilhoso, é um dos jogos de corrida mais bem feitos ali do PlayStation 2. Jogaço mesmo e muito bem feito na parte visual. Rogue Galaxy. Mais um daqueles esse daí eu falei, cara, é um RPG impressionante esse daí. Jogos que utiliza ali o cel shading, né? Que foi ali um estilo artístico gráfico que a gente teve um boom ali na época desses consoles como PlayStation 2, GameCube, Xbox e o próprio Dreamcast, né? Que teve ali o Jet Set Radio, que foi um jogo que é um dos grandes responsáveis aí por dar esse boom, né, no cel shading, entre outros jogos que saíram depois. Mas um dos mais marcantes pra mim é o Rogue Galaxy. E esses jogos, eles envelhecem muito bem. Eles continuam com os visuais muito bonitos. E se muito bem trabalhados ali na parte técnica, esses jogos eles entregam até os dias de hoje. E você pode ver isso no seu próprio PlayStation 4 ou PlayStation 5 se você tiver, porque é um jogo que foi portado para essas plataformas.
plataformas, né? Tem na PlayStation Plus e dá pra você comprar também separadamente. E eu jogando Rogue Galaxy, eu tava vendo ali um jogo que tranquilamente eu poderia estar vendo ser lançado nos dias de hoje. Até hoje ele impressiona. Claro que a gente tem tecnologias ali que são da época do lançamento dele, afinal de contas é um jogo que vai fazer 20 anos de idade, mas ainda assim é um jogo que entrega um visual muito bonito em um dos RPGs mais interessantes que a gente tem dentro do catálogo do PlayStation 2. Sim, pô, ele é muito legal, ele era divertido de jogar, modo de combate, batalha, era mais dinâmico, né? E como ele falou assim, pô, tu coloca aí, bem cartoonizado, seria grande jogo do Switch. Se você tiver curiosidade, jogue esse jogo no PS4 e no PS5 que você vai ver o quanto ele, além de bom, é bonito pra caramba. O Galaxy é simplesmente um jogaço. Eu sei que muita gente que acompanha o canal aqui gosta bastante desse jogo e tem ele como um dos preferidos ali do PS2, né? Soul Calibur 3. Cara, Soul Calibur já começou sendo um jogo muito bonito lá no Dreamcast com seu primeiro jogo. E depois veio o Soul Calibur 2 para plataformas como PS2, GameCube e Xbox. E pra mim já era um jogo exuberante. Até hoje eu jogo o Soul Calibur 2. Ele teve até um remaster, cara, na época do PS3, que hoje em dia não dá nem pra comprar mais, mas quem comprou ainda consegue baixar ali no PS3 e no 360. Cara, é um jogo que entrega visualmente demais. E tinha a questão de ter o Link também do Zelda na versão de GameCube, então muita gente ficou maluca com ele. Tinha um modo do jogo desse Soul Calibur que tu meio que criava o teu personagem e fazia umas lutas, tipo, os combates, assim. Era muito louco, muito bom. Isso na época, né? Mas o Soul Calibur 3, pra mim, ele elevou ainda mais os visuais desse jogo. Eu não acreditava no que eu via quando eu jogava o Soul Calibur 3. E dando uma testada nesse jogo atualmente, mano, ele ainda entrega muito na parte visual. Claro que o Soul Calibur 4, 5... é um jogo graficamente melhor, mas a Bandai Namco, ela trabalhava muito bem nessa parte visual, fazendo com que os seus jogos, mesmo mais antigos, ainda sejam bonitos. E o Soul Calibur 3, ele impressiona bastante. E tem uma parada que eu gosto muito nesse jogo, bonitos. E o Soul Calibur... Vê se esse cara não é o Yasuo do LoL. Calibur 3 ele impressiona bastante. E tem uma parada que eu gosto muito nesse jogo, é que pra mim, pelo menos pra mim, o terceiro jogo da série é o que tem os cenários mais bonitos dentro da franquia. Sim. E eu acho que isso faz com que eu tenha essa percepção que esse jogo ainda continua muito. Nossa, esses personagens de escudo, eu lembro, pô, eu jogava muito, tu podia colocar as luvas, era muito forte. Bonito e de fato continua mesmo. O Soul Calibur 3 foi ali um dos jogos da saideira, né, do PlayStation 2, utilizando todo o hardware do console, mas ainda assim, cara, é um jogo muito lindo. Soul Calibur é uma franquia que eu gosto pra caramba e já tá na hora da gente ver um jogo novo, né? E até hoje vale muito a pena jogar o Soul Calibur 3. Pô, jogo bom demais. Vocês gostavam? Me digam aqui nos comentários. Aliás, você tá gostando desse vídeo? Se você estiver curtindo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque fazendo isso, você vai me ajudar bastante. Eu vou deixar o link do vídeo, quem quiser ir lá, se sinta à vontade. E deixa também aqui, né? Um likezinho, inscrição, sempre ajuda. E mais vídeos como esse vão aparecer por aqui também, né? Valkyrie Profile 2 Silmeria. Esse jogo aqui é um deleite para os olhos de todas as pessoas que jogam. Nem parece que ele foi feito no PlayStation 2. Mano, esse jogo aqui é soberbo visualmente. Graficamente, ele é incrível. E esse aqui, de fato, é um que eu falo, mano. Se tivesse sido feito nos dias de hoje... Esse eu não joguei, mas eu lembro do meu irmão mais velho jogar. E eu acho que ainda tem o CD... dele aqui em casa. Eu acreditava mesmo, porque ele é muito bonito. Ele é impressionante todas as vezes que eu me presto a dar uma olhada no Valkyrie Profile 2, velho. É um jogo lindo pra caramba, um dos RPGs mais bonitos do PlayStation 2 e que muita gente gosta também, porque é um jogo realmente muito bom. É a continuação de um dos melhores RPGs do PS1 e foi um salto gráfico gigantesco, porque o jogo do PS1 era um jogo em 2D, mano. E aqui você tem um dos jogos 3D mais lindos do PS2 também, né? O Valkyrie Profile 2, ele é um espetáculo visual mesmo. Se você tiver acostumado com jogos aí como The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, você vai pegar o Valkyrie Profile 2, vai ver tudo aquilo e não vai acreditar que é um jogo de PS2. Vai por mim, mano. Ico,
O Ico foi um daqueles jogos que foi lançado logo no início ali do PlayStation 2 e foi o primeiro jogo desenvolvido pelo Fumito Ueda, um designer de jogos que eu pessoalmente sou muito fã. Ele foi o mesmo diretor de jogos como Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Todos esses jogos foram desenvolvidos junto à Sony na época da Japan Studios, né? E o primeiro foi o Ico. E logo de cara o Fumito Ueda trouxe um dos jogos artisticamente mais fantásticos que eu pude ver no PlayStation 2. E foi um jogo que também teve um remaster. Eu joguei o Shadow of the Colossus, tanto do PS2 pro PS3, mas o The Last Guardian eu não joguei. Pro PlayStation 3, junto com Shadow of the Colossus. E às vezes é inacreditável o nível de detalhes e o nível de capricho que esse jogo tem, não só nos designs dos personagens, né, mas também nos modelos deles e de todo o cenário. É realmente impressionante. E esse foi um jogo que saiu bem no início de vida do PlayStation 2 e até os dias de hoje ele continua entregando bastante. É um jogo que, se você nunca jogou, você precisa jogar. E eu tô esperando a Sony fazer um remaster aí para consoles atuais, como o PlayStation 5, né? Precisa, cara. Ico é um jogo... Aquela coleção Ico, The Last Guardian e Shadow of Colossus 3 em 1. Maravilhoso. Xenosaga. Bom, eu falei do Soul Calibur 3 aqui. Na época, né, a Namco, que depois veio a ser Bandai Namco bem no finalzinho daquela geração, ela tinha ali um poder de desenvolvimento técnico muito alto. Era comparável à Square Enix, que era uma desenvolvedora que tinha muito dinheiro, né? Algumas desenvolvedoras ali naquela época, como Capcom, como Square Enix, como EA, a própria Sony, entre outras, né? Eles tinham ali um... Eu nunca vi esse jogo na vida. Mas, cara, não sei se esse me impressiona, não. Pelo que a gente já viu. O próprio Final Fantasy XII, do Rogue Galaxy, sabe? Um poderio técnico muito grande. E a Namco se destacava muito dentre as japonesas naquela época, né? E muito jogo bonito saiu das mãos desse pessoal, velho. Teve o Tekken 5... Teve o Soul Calibur 2, 3 e teve também o Xenosaga, que foi desenvolvido pela Monolith Soft. Um RPG que nasceu para ser ali um sucessor espiritual do Xenogears lá do PlayStation 1. E se vocês jogaram Xenogears e foram pro Xenosaga no PlayStation 2, viram o salto de qualidade que foi muito diferente, né? Não que o Xenogears seja um jogo feio por ser um jogo 2D, não. Muito pelo contrário. Acho que é um jogo impressionante nos gráficos 2D que ele tem. Mas trabalhando no 3D já no Xenosaga, a Monolith Soft mostrou do que era capaz e do o que a Namco tinha para oferecer para eles ali na parte técnica. É um jogo realmente impressionante também, até hoje. Gran Turismo 4. Quando eu falo que a Sony caprichou, né? Olha esse gráfico de PS2. É surreal isso, tá? Eu acho bem impressionante. Porque, cara, esse jogo... Pega o Burnout que ele mostrou no primeiro e esse. É uma diferença absurda. Nessa geração, mano, as pessoas duvidam de mim, mas eles capricharam muito. Tem muito jogo bonito da Sony, né, dos estúdios deles, como por exemplo Sly Cooper, Jak and Daxter, entre outros. E o Gran Turismo 4 é um jogo, velho, que é bonito até agora, velho. O Gran Turismo 4 é um jogo que eu pego pra jogar e nem parece que esse jogo era do PS2. É um jogo que roda em 1080i. Vocês têm noção? Um jogo de PlayStation 2 rodando em 1080i e o jogo continuar bonito, o jogo continuar praticamente perfeito graficamente, num videogame que sequer fazia isso aí direito, velho. 1080i, cara, é um bagulho bizarro que o Gran Turismo 4 é na parte técnica. É uma conquista técnica no PlayStation 2 e no hardware do console que é muito fora da curva. E o mesmo fato eu trago pro Gran Turismo 7 ali no PlayStation 5. Tem a versão de PS4, mas a versão de PS5 ela é diferenciadíssima, cara. Gran Turismo é uma franquia muito fora da curva. E se você jogou videogame na época do PS1, do PS2, muito provavelmente você jogou um Gran Turismo e tem essa série como uma série querida como eu tenho. Sim, nossa, tô liberado as licenças pra comprar carro melhor, né? Eu falo muito de RPG aqui no canal, eu falo de alguns outros tipos de jogos aqui também, e a gente pouco aborda jogo de corrida.
Mas eu gosto de jogar de tudo. E Gran Turismo é uma daquelas franquias que eu gosto. Eu tenho mais de 300 horas de Gran Turismo 7, velho. Então, assim, é uma franquia que eu gosto pra caramba. E o Gran Turismo 4 é um desses jogos que, mesmo depois de tanto tempo do lançamento dele, nem parece que foi lançado pro videogame que ele saiu, como o PlayStation Não 2. parece. É Poderia ser facilmente PS3. simplesmente um negócio daqueles que é bem possível que não vai existir o que Gran Turismo 4 fez no PS2 em um outro videogame daqui pra frente. God of Não concordo, porque The Last of Us e Red Dead Redemption 2 saiu pro PS3? O 2 não, mas o The Last of Us 1 saiu pro PS3. E é impressionante. Red Dead 2 saiu pro PS4. of War 2. Esse aqui, velho, é um daqueles jogos que você olha e fala, putz, eu preciso de um videogame pra jogar esse negócio. E o God of War 2, mesmo lançado em 2007, na época que a gente já tinha Xbox 360, Nintendo Wii e o próprio PlayStation 3, ele impressionou com o que a Santa Monica Studios conseguiu fazer no PS2. E é muito estranho, né, eles terem lançado esse jogo pro PS2, não ter lançado pro PS3 também, né? É doideira. Talvez se eles tivessem lançado pro PS3, eles teriam evitado alguns problemas que eles tiveram ali no início daquela geração, né? E o God of War 2 é um daqueles jogos que, pá, de cara, você já tem um deleite visual, porque você tá enfrentando um Colosso de Rhodes, velho. E é uma batalha visualmente muito da hora, muito bonita mesmo. É impressionante mesmo pra um console que... Não, o God of War é também ali umas batalhas icônicas. O jogo é só batalha, né? não estava na nova geração, né? God of War 2 é um jogo assim que os seus olhinhos vão brilhar toda vez que você joga ele, e é um jogo tão caprichado, mas tão caprichado, que é muito mais bonito que algumas coisas atuais aí, né? Agora eu quero saber de vocês, que outro jogo de PS2 vocês acham que impressiona até os dias? Pô, Resident Evil 4, ele não falou. Resident Evil 4. De hoje? Me digam aqui nos comentários. Eu peço pra vocês também deixarem o seu like e se inscreverem aqui no canal, porque fazendo isso você me ajuda muito. E também tem links da Amazon. Olhando aqui nos links... Valeu, galera, pra quem acompanhou o vídeo do Pixel de Augusta. Valeu a todos e um ótimo dia. Tchau, tchau.